Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 7 de fevereiro de 2024, uma quarta-feira, são 19 horas e 32 minutos na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Nós estamos estudando de um referido livro, o livro terceiro, no seu capítulo 10º, Lei de Liberdade. O subtítulo é o de número 5, Livre-Arbítrio. E antes de iniciar a questão do número 843, que é onde nós vamos iniciar os nossos estudos de hoje, eu quero dizer para o Celso que no final da nossa reunião, a encerrar a última questão, nós vamos comentar aquele vídeo que você me enviou a respeito do controle universal do ensinamento dos Espíritos, ok? Questão de número 843. Pergunta de Kardec aos Espíritos Superiores. O homem tem livre-arbítrio nos seus atos? Resposta dos Espíritos Superiores. Pois que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Questão 844. Pergunta de Kardec. O homem goza do livre-arbítrio desde o nascimento? Resposta. Ele tem a liberdade de agir, desde que tenha a vontade de o fazer. Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades. Estando os pensamentos da criança em relação com as necessidades da sua idade, ela aplica o seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. Interessante a primeira parte dessa resposta, quando ele afirma que o espírito tem o livre-arbítrio desde que tenha vontade de utilizá-lo, né? Então depende da vontade. Questão de número 845. Pergunta. As predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício de seu livre-arbítrio? Resposta. As predisposições instintivas são as do espírito antes da sua encarnação. Conforme for ele mais ou menos adiantado, elas podem impedi-lo a atos repreensíveis, no que ele será secundado por espíritos que simpatizem com as suas disposições. Com essas disposições. Não há arrastamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Há alguns filósofos que afirmam que não é a ocasião que faz o ladrão já nasce pronto. Isso é a afirmação mais grotesca que pode existir. Seria a mesma coisa que afirmar que Deus cria criaturas com defeito. Não há ninguém nascido para o crime. Não há ninguém que seja criado para o crime. Não há nada, não há nenhuma disposição irresistível. Toda disposição que nós temos para realizar qualquer coisa, ela é sempre ato da nossa deliberação, do nosso desejo ou não de realizar aquilo, não é? Então, esta resposta ela é muito abrangente, não é? Se não vejamos, as predisposições instintivas são as do espírito, ou seja, aquelas que ela traz de antes desta última encarnação. Conforme for ele mais ou menos adiantado, elas podem impedi-lo a atos repreensíveis. Olha que interessante, muitas vezes nós atribuímos a nossa maneira de agir, pensar e fazer as coisas à educação recebida dos pais. Nem sempre isso é verdadeiro. Isso está muito ligado também àquilo que nós construímos no passado, aos nossos atos morais ou imorais do passado, não é? Toda a moralidade desenvolvida, todo bom comportamento, todo desenvolvimento moral do passado,
ele influencia pesadamente na encarnação presente. Não é? O que significa dizer que muitas vezes o espírito é impedido por si mesmo de não cometer determinadas coisas, de não fazer determinadas coisas, ou de não ser protagonista de determinadas situações. Não é? Isto é fruto do que ele traz, dessas predisposições instintivas, aquilo que ele traz antes de encarnar. Ele segue dizendo: elas podem impedi-lo a atos repreensíveis, no que ele será secundado, ou seja, auxiliado, ajudado, inspirado por espíritos que simpatizem com essas disposições. Mas não há arrastamento irresistível. Mesmo que ele seja secundado por péssimos espíritos, é sempre decisão do espírito cometer este ou aquele ato, para o bem ou para o mal, quando se tem vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. A vontade não é um atributo do espírito. Os atributos do espírito são pensamento e inteligência. Esses são os verdadeiros atributos. A vontade é o pensamento elevado a uma certa potência, não é? Que vai fazer com que ele imprima sobre si mesmo o desejo de realizar esta ou aquela coisa. Isto é a vontade. À medida que ele desenvolve a sua inteligência e o seu pensamento, ele vai imprimindo sobre si mesmo a sua própria vontade. Questão de número 846. Deixa eu ver se nós temos mais alguém nos acompanhando aqui. Pergunta: o organismo não influi nos atos da vida? E se influi, não o faz com prejuízo do livre-arbítrio? Resposta: o espírito é certamente influenciado pela matéria. E muito, diga-se de passagem. Muito mesmo. A matéria, ela é uma das coisas mais terríveis que pode acontecer para um espírito. E ao mesmo tempo, paradoxalmente, a melhor que pode acontecer. A mais terrível porque cerceia a liberdade do espírito em todos os sentidos. No ato de se locomover, de pensar, de escutar, de ver, enfim, em todos os sentidos. Né? E ao mesmo tempo o melhor que pode lhe acontecer, porque é através das encarnações que o espírito progride, ou que ele imprime ao seu progresso uma velocidade maior, se ele se determinar a isso. Eis porque nos mundos em que os corpos são menos materiais do que a Terra, as faculdades se desenvolvem com mais liberdade. Basta ler aquela matéria sobre Júpiter, que está na Revista Espírita de 1858, que nós vamos entender perfeitamente o que ele está dizendo aqui. Né? Os espíritos em Júpiter têm um corpo quase que fluídico, quase que fluídico. Não chega a ser um corpo fluídico porque é um corpo. Então existe ali, como existe em nós, três coisas: o espírito, perispírito e corpo. Eles também têm essas três coisas. Só que é tão sutil esse corpo, chegou a um estado tal de evolução, de progresso, que ele pouco impede ao espírito de realizar quase que as mesmas coisas que realizam os espíritos que não têm corpo, que estão em estado de erraticidade, ou seja, que estão livres. Não é? É quase como o nosso perispírito aqui, né? Quase. Seria quase. Mas não é, porque, vamos dizer assim, é mais material, porque eles têm os mesmos três componentes que nós temos: o espírito, o perispírito e o corpo. Não fosse assim, eles seriam espíritos puros. Eu imagino como não deve ser o perispírito deles lá, né? Sim, muito mais sutil que o nosso. Muito mais, né? Muito mais sutil que o nosso, extremamente mais sutil que o nosso. Tanto que o nosso perispírito, em nenhum de nós o perispírito é igual, porque ele é proporcional à evolução espiritual, à evolução moral de cada um. Né? Cada um tem o perispírito que lhe é próprio, e o perispírito que dá conformidade ao corpo. Né? Ele que determina quais serão as qualidades do corpo.
embora não seja um corpo, diga-se de passagem, que muita gente faz essa confusão. Ele é um elemento de ligação entre o corpo e o espírito. Ele que permite que o espírito haja sobre o corpo. Ele recebe influências físicas através do perispírito e envia comandos para o seu corpo através do perispírito. Me esqueci o nome agora, mas o Sr. Milton sempre falou, não sei quem é o autor, mas é recomendável essa leitura. Eu não sei se não é o professor José Herculano, inclusive, tem um livro chamado O Perispírito, é dele essa autoria, não? Me parece que o professor José Herculano Pires tem um livro intitulado O Perispírito. Eu acho que vale a leitura, porque lá esclarece por demais o que é o nosso perispírito. Sim. O senhor Milton sempre falou isso, mas eu acho que é do professor José Herculano. Se vocês encontrarem um livro do Zimmermann, sobrenome dele, chamado Perispírito também, não compre. Um livro caríssimo, assim grosso, que não explica absolutamente nada. Eu tenho esse livro e li. Péssimo. Muito bem. Eis porque nos mundos em que os corpos são menos materiais do que a Terra, as faculdades se desenvolvem com mais liberdade. Mas o instrumento não dá faculdades ao espírito. De resto, é necessário distinguir, neste caso, as faculdades morais das faculdades intelectuais. Se o homem tem um instinto do assassínio, é seguramente o seu próprio espírito que o possui e que lhe transmite, mas nunca os seus órgãos. Aquele que aniquila o seu pensamento para apenas se ocupar da matéria, faz-se semelhante ao bruto, e ainda pior, porque não pensa mais em se premunir contra o mal. É nisso que ele se torna faltoso, pois assim age pela própria vontade. Então, independentemente da situação, desculpe-se a pessoa pelo corpo ou não, ela sempre vai estar utilizando-se da sua vontade, ou seja, do seu ato de decidir por fazer ou não uma determinada coisa. É sempre ato deliberado, é decisão do espírito. Todo e qualquer ato. Ele não pode se desculpar com o corpo. O corpo não transmite faculdades. As faculdades são do espírito. Inteligência e pensamento são atributos do espírito. Nada é do corpo. O corpo não tem qualidade nenhuma. Todas as qualidades, tudo, memória, pensamento, inteligência, tudo está no espírito. O corpo é uma simples veste, uma simples ferramenta. Tenham sempre isso em mente para que vocês não se confundam, sempre. Existe uma explicação mais aprofundada desta afirmação dos espíritos na questão 367 seguintes, influência do organismo. Questão de número 847. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores: a alteração das faculdades tira o homem o livre-arbítrio? Resposta: aquele cuja inteligência está perturbada por uma causa qualquer, perde o domínio do seu pensamento e desde então não tem mais liberdade. Essa alteração é frequentemente uma punição para o espírito. Olha que afirmação que dá margem para muito raciocínio aqui, muita reflexão, não é? Toda vez que ocorre esse tipo de coisa, é sempre uma punição para o espírito. Que, numa existência, pode ter sido vão e orgulhoso, fazendo mau uso de suas faculdades. Ele pode renascer no corpo de um idiota, como o déspota no corpo de um escravo, e o mal rico no corpo de um mendigo. Mas o espírito sofre esse constrangimento, do qual tem perfeita consciência. Então ele está dizendo aqui o seguinte: o maluco, aquele cara que a gente olha, o sujeito é completamente pirado, embora o corpo não lhe permita a manifestação,
ele tem o espírito que está habitando aquele corpo, tem total e plena consciência daquilo que está acontecendo. Olha como são distintos, né? Distintas as duas coisas. Corpo é uma coisa, espírito é outra, independente, completamente independente. É nisso que está a ação da matéria. A matéria ensina desse jeito. O propósito da matéria é esse, é sempre didático. Matéria não é fim, é meio. Aí que está a grande confusão feita pelos materialistas, né, que tem a matéria como fim e não como meio. Eles fazem abstração do espírito. Né? Questão de número 848. A alteração das faculdades intelectuais pela embriaguez desculpa os atos repreensíveis? Resposta: não. Pois o ébrio voluntariamente se priva da razão para satisfazer paixões brutas. Em lugar de uma falta, comete duas. E realmente, o alcoolismo é uma coisa terrível, né? Muito, muito difícil. Conheci alcoólatras, vários, entre eles uma senhora que, na falta de álcool, tomava perfume. Ela era a segunda esposa de um dentista que cuidava nos nossos dentes, meu e da Yara, antes de nós casarmos. Estava ali com 25 anos aproximadamente, a Yara 9 anos mais nova, e nós íamos no Dr. Honório, a esposa dele, em segundas núpcias, era alcoólatra a esse ponto que eu comentei com vocês. Questão de número 849. Qual é no homem em estado selvagem a faculdade dominante? O instinto ou o livre-arbítrio? Resposta: o instinto, o que não o impede de agir com inteira liberdade em certas coisas. Mas, como a criança, ele aplica essa liberdade em suas necessidades e ela se desenvolve com a inteligência. Então, olha a importância da inteligência. A inteligência, para o espírito, no nosso atual estado de evolução, é mais importante que a moralidade. Muita gente, o religioso vai dizer o contrário, que a moralidade, a moral é muito mais importante que ter mentira. A inteligência é muito mais importante que a moralidade, porque a inteligência dá para o espírito a capacidade de discernir. Não é? Se a pessoa for desenvolvida, altamente desenvolvida moralmente, e não tiver inteligência, ela vai fazer mau uso, ou pouco uso, ou uso de baixa qualidade da sua moralidade. Vai confundir moralidade com outras coisas, inclusive pode tornar-se um fanático religioso ou algo assim, né, por querer impor aos outros a sua maneira de pensar. Então é preciso ter esse discernimento, é preciso saber discernir. Né? Mas como a criança, ele aplica essa liberdade às suas necessidades e ela se desenvolve com a inteligência. Por conseguinte, tu, que és mais esclarecido que o selvagem, és também mais responsável que ele pelo que fazes. Maior o nível de conhecimento, maior o nível de responsabilidade pelos nossos atos. Né? Quem tem conhecimento não pode desculpar-se com a falta dele. Assim como em relação às leis de um país. As leis do Brasil, por exemplo, nós não podemos nos desculpar, chegar para o juiz e falar: eu cometi tal coisa porque eu não sabia que a lei era assim. O juiz vai dar um bom sorriso para você, de deboche, e vai dizer se você está condenado a tantos anos de cadeia, né? Se for o caso. E só um parênteses aí, essa questão do conhecimento, né, que te leva ao esclarecimento, aí falando da doutrina espírita, ou poderíamos até dizer que muitas vezes, eu acho que é nessa ordem mesmo, o conhecimento que acaba te levando ao conhecimento, o estudo que acaba te levando ao esclarecimento, faz com que você também não retroaja. É muito interessante isso, né? O que eu quero dizer com isso? Você muitas vezes se cobra de certas situações, sobre certas questões, sobre relação ao teu comportamento, coisas que você muitas vezes se arrepende, de atos, enfim, atitudes que você tenha tomado, mas aí você lembra
daquilo que você estudou. E você lembra daquilo que você adquiriu como conhecimento, e, portanto, como esclarecimento. E aí eu sempre remeto a todos os amigos um pensamento de uma leitura no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá, aquele capítulo para mim é fantástico. Quando você sempre se olhar no espelho e falar que as coisas que acontecem na tua vida são de responsabilidades de terceiros, de Deus, leia o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso aí. É um dos mais, meu amigo Luiz, é um dos mais esclarecedores que existe, na minha opinião, na minha humilde opinião, né? Sem dúvida. Deixa eu só reportar aqui o que o Luciano Marcondes escreveu. Ele diz assim: a Revista Espírita de 1858, ou na Revista Espírita de 1858, consta a imagem da casa de Mozart. Eu tenho é um encarte que vem dentro da revista, um encarte inclusive grande. Ele está dobrado em quatro partes, é bem, olha que você desdobra, fica bem grande, e ali consta, essa imagem foi recebida mediunicamente, a imagem da casa de Mozart, é verdade isso mesmo. Da fachada, né? Da fachada, é isso mesmo. E está conosco também a Marlene Branco, obrigado Marlene pela sua presença, viu? É um prazer tê-la conosco, seja bem-vinda. Obrigado também, Luciano, pela sua lembrança. Questão de número 850. A posição social não é às vezes um obstáculo à inteira liberdade de ação? Resposta dos espíritos superiores. O mundo tem, sem dúvida, as suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta, mas vos deixa a responsabilidade de poucos esforços que fazeis para superar os obstáculos. Quer dizer, o homem realmente não gosta de fazer esforço. Realmente a maioria de nós prefere que, se o mundo tiver que acabar, que acabe em barranco, para a gente morrer encostado. Essa é a nossa preferência, né? E muito mais quando se trata das nossas imperfeições. Ninguém quer saber de corrigir imperfeição, não é? Então eu admito o seguinte, que quando a pessoa tem que viver em sociedade, quando ela é obrigada por força das circunstâncias, das suas tarefas profissionais e etc., ele tem que conviver com determinadas coisas que realmente ele talvez não gostaria de conviver, mas ele não está obrigado a se misturar com isso. Ele não está obrigado, né? Uma vez eu li uma frase de uma senhora católica que frequentava essas romarias, e ela chegou à seguinte conclusão: boa romaria faz quem em casa fica. Perfeito. Eu falei, olha, perfeito. Católica, quem é católico tem a obrigação de acompanhar as romarias, né, e tudo mais. Mas ela chegou à conclusão, por tudo aquilo que lhe aconteceu, né, que a melhor romaria que ela podia fazer é ficar em casa. Então não tem lugar mais sadio que o nosso próprio lar, né? Se a pessoa, independentemente de suas tarefas, né, ela tem que conviver naturalmente com o que ela gosta e com quem ela não gosta, com atitudes com as quais ela concorda e atitudes com as quais ela discorda. Ela é obrigada a fazer isso, não tem como, pelas suas atividades, pelos seus compromissos, né, pelas suas responsabilidades. Mas, podendo, fica em casa. É a melhor romaria que você vai fazer, sempre que você puder. A respeito deste item, subtítulo livre-arbítrio, livre-arbítrio é sempre proporcional à evolução do espírito. Quanto menor a evolução do espírito, menos ele goza de livre-arbítrio. Não é? Se não vejamos, por exemplo, o alcoólatra, ele é um escravo do alcoolismo. O drogado é um escravo das drogas. O maledicente é escravo da sua maneira de pensar e falar a respeito dos outros, né? Julgando de forma leviana o seu próximo, os seus parentes, os seus amigos,
seus colegas de trabalho muitas vezes. Então, o livre-arbítrio é sempre proporcional à evolução moral do espírito. Quanto mais evoluído moral e intelectualmente o espírito é, mais ele goza do seu livre-arbítrio, porque ele sabe aplicá-lo judiciosamente, com qualidade. Né? Este é o nosso livre-arbítrio. Nós vamos, à medida que vamos progredindo, vamos ganhando esta consciência e sabendo como aplicá-la melhor. Alguma pergunta? Alguém quer fazer algum acréscimo? Alguém quer fazer algum esclarecimento que passou batido por mim? Foi tudo compreendido, não tem dúvida nenhuma. Então vamos passar aqui para o item de número 6, fatalidade. A pergunta é de número 851. Pergunta: há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo os sentimentos ligados a essa palavra? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio? Resposta: a fatalidade só existe no tocante à escolha feita pelo espírito. Então não há fatalidade. Não há nada que seja, que nós possamos considerar como fatalidade. Né? Nós escolhemos as circunstâncias, nós escolhemos as provas, nós escolhemos todo tipo de sofrimento que passamos aqui na Terra. É que muitas vezes o espírito é surpreendido de tal forma que ele não esperava aquela situação, então ele considera aquilo uma fatalidade. A perda de entes queridos, a perda da fortuna, a perda de posses materiais, etc. A partir do início dessa resposta, eles estão se referindo ao gênero de provas, né? A escolha do espírito, seja ela qual for. Não somente... A escolha do espírito em relação ao gênero, né? A todas as coisas, não somente ao gênero de prova que ele vai sofrer, mas ao tipo de vida que ele vai vivenciar. Não é? Porque, por exemplo, não está somente nas provas o sofrimento do espírito, ou na expiação. O espírito pode escolher, por exemplo, uma família difícil. Não é? Ele não precisaria passar por aquilo. O espírito não precisaria passar por aquilo. Mas ele escolhe aquela família, ele escolhe ajudar aqueles espíritos por missão, ou uma tarefa de alta responsabilidade, que a maioria dos espíritos encarnados aqui na Terra não são missionários, são tarefeiros. Então, escolhe aquela tarefa de alta responsabilidade para cumprir aquela tarefa, e aquilo lhe causa tristeza, dor, mágoa, todo tipo de sentimento que o espírito pode carregar em função de determinadas circunstâncias. Né? Então, não somente nas provas, mas em tudo aquilo tudo aquilo que o espírito pode escolher como vida aqui na Terra. Né? Porque não está somente nas provas, no sofrimento do dia a dia, na falta ou no excesso das coisas, que estão as provas ou a expiação do espírito, mas também no gênero de vida, no tipo de vida, no compromisso que ele assume para com a sua família, para com a sociedade e tudo mais. Porque ele faz daquilo questão de moral, questão de compromisso moral. E isto causa, muitas vezes, sofrimentos muito maiores do que as provas impostas ou pedidas para que sejam impostas àquele determinado espírito. Causa muito mais sofrimento que as provas. Né? Porque como ele faz daquilo uma missão, daquilo um compromisso moral, ele se impõe, ele não se permite fraquejar, ele não se permite sair daquela prova sem que ele seja vencedor. E isto traz um sofrimento muito grande para o espírito. Né? Quando ele se impõe o compromisso, quando ele se impõe realizar determinadas tarefas, determinadas coisas, cumprir determinadas coisas, aquilo traz para ele sofrimentos morais que muitas vezes nós desconhecemos. Ao escolhê-la, ele traça para si mesmo uma espécie de destino.
que é a própria consequência da posição em que se encontra. Falo das provas de natureza física, porque no tocante às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Um bom espírito, ao vê-lo fraquejar, pode correr em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele a ponto de subjugar-lhe a vontade. Não existe ninguém interferindo no nosso livre-arbítrio. Ninguém, é uma lei de Deus. Livre-arbítrio é uma lei natural que ninguém interfere, nem Deus, nem Jesus, nem o nosso espírito guia, nem ninguém. Por isso que eu comentei no nosso encontro passado a respeito daquele livro Manuel, no qual ele ameaça a vida do Chico. Ninguém tem o direito de fazer isso. É livre-arbítrio de quem quer que seja continuar realizando esta ou aquela tarefa. Então, ninguém, como ele diz aqui, ninguém pode subjugar a vontade do encarnado ou do desencarnado. O livre-arbítrio é direito, é lei natural. Ninguém pode interferir. Um espírito mau, ou seja, inferior, ao lhe mostrar ou exagerar um perigo físico, pode abalá-lo e assustá-lo. Mas a vontade do espírito encarnado não fica por isso menos livre de qualquer entrave. Então, tudo que ocorra na nossa vida, sempre coloque a sua confiança em Deus acima de qualquer coisa. Sempre. Seja o que for. Por mais difícil que possa parecer, por mais intrincado seja o problema, sempre nós devemos colocar a vontade de Deus acima de qualquer coisa. E a nossa confiança irrestrita nele acima de qualquer coisa também. Porque tudo está submetido à vontade de Deus e às suas leis. Né? Questão de número 852. Há pessoas, pergunta Kardec, que parecem perseguidas por uma fatalidade, independentemente da sua maneira de agir. A desgraça está no seu destino? Pergunta Kardec. Resposta dos Espíritos: são talvez provas que devem sofrer. Muitas vezes a pessoa considera isso uma expiação, e não é prova. Agora, nós podemos transformar a nossa expiação numa prova e podemos transformar a nossa prova numa expiação, dependendo da maneira pela qual você encara os seus problemas. Uma prova encarada de forma negativa, sem confiança em si, em Deus e na vida, ela se transforma numa expiação. Ela vai pesar sobre o espírito de tal maneira que vai subjugá-lo. E o contrário também é verdadeiro. Quando o espírito confia em si, confia na vida e confia em Deus, ele transforma uma expiação numa prova. Ele alivia aquele sofrimento a tal ponto que ele vai conseguir vencer até com uma certa facilidade. E nós estamos aqui para isso. Né? Nós não temos que ter medo do sofrimento. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Toda vez que nós estivermos confortáveis na nossa situação, é muito perigoso. Toda vez que você se sentir confortável, ligue o sinalzinho vermelho, que é perigoso. Há moluscos que só crescem quando eles se sentem desconfortáveis dentro da casca. Eles vão crescendo dentro da casca, a casca é rígida, né? Eles são obrigados a se esconder em um determinado local, romper a casca para poder criar uma outra casca maior onde eles vão se sentir melhor, até que chegue ao ponto de eles se sentirem desconfortáveis de novo. Assim somos nós, os espíritos, encarnados e desencarnados. Quando nós nos sentirmos desconfortáveis, está na hora de romper a casca. Está na hora de nós nos agitarmos em relação às coisas. No que eu estou fazendo, no que eu estou cometendo equívoco, aonde eu estou errando. Eu estou errando, não a vida, nem os nossos irmãos, nem Deus, nem nada. Eu. Será que eu estou confortável demais? Será que eu estou me sentindo confortável demais e estou relaxando em relação aos meus deveres?
É preciso fazer essa pergunta, porque a nosso livre-arbítrio é um compromisso conosco mesmo, não é compromisso com a vida não, nem compromisso com Deus, nem compromisso com nada, é compromisso conosco mesmo. O livre-arbítrio nos impele, nos empurra, não é? Como a estocada que o dono do boi dá na bunda dele para ele andar, assim é o nosso livre-arbítrio, não é? Ele empurra, cutuca de tal forma que a gente ou você vai, não tem jeito de você voltar para trás, não tem jeito de você retornar. Nós estamos aqui para isso. O aguilhão do espírito, né? O livre-arbítrio é a nossa consciência também, é o aguilhão do espírito. Ele impulsiona, não segura, não amarra, impulsiona, joga para frente, né? Nós estamos sempre sujeitos a isso. Quando estivermos muito confortáveis, alguma coisa tem. Cuidado, né? Cuidado. Ligue o sinalzinho de alerta. Cuidado nessa hora que você está achando que está tudo certo na tua vida. Podem acontecer casos, e eu sei de pessoas que passam por essa vida numa eterna zona de conforto. Não são todas, são raríssimas, né? São raríssimas, mas muito cuidado quando você se acha na zona de conforto e acha que nada vai acontecer, ou que só coisas boas vão acontecer na tua vida. É o que o Luiz está dizendo. Aí liga-se o amarelo e principalmente o vermelho. Normalmente assim, isso não é para... Aqui não estou aqui querendo criar pedagogia do medo, não. Né? Mas apenas alertar os nossos companheiros para uma realidade. Né? Nós estamos aqui para isso. Essa nossa vida aqui, nós não estamos encarnados nem para gozar e nem para sofrer. Os espíritos ensinam isso. Nós estamos aqui para progredir. Quando as pessoas chamam isso de evoluir, na minha opinião, está equivocado. Evoluir é para coisas materiais, ou para atos materiais. O espírito progride, avança, progride. Não é? Assim que, é para isso que nós estamos aqui. A vida não é para ser confortável mesmo. A vida é para ser vencida. Os empecilhos, as dificuldades, não é? O medo, principalmente. O medo, eu li outro dia, eu não sabia disso também, que na Bíblia, nesses 5 livros que compõem a Bíblia, está, de uma maneira ou de outra, descrito por 366 vezes: não tema, ou não temais, ou não tenha medo. Sempre assim, 366 vezes, ou seja, até para ano bissexto. É um para cada dia do ano, inclusive para ano bissexto. Não temais. A pior coisa que a pessoa pode fazer é temer. Temer a vida, temer as circunstâncias, temer perder o que ela já tem. Temer. Há muito tempo atrás, há uns 25, talvez 30 anos atrás, eu vi uma enquete realizada na região mais rica da Alemanha, onde ali a maioria das pessoas tem casa de alto padrão, carros muito caríssimos e passam férias no exterior. E a pergunta da enquete era o seguinte: o que mais você teme? Essa era a pergunta da enquete, né? Foi unânime, ou quase unânime, a resposta de perder tudo que eu tenho. Olha que interessante, né? Pessoas que não deviam temer esse tipo de coisa, porque tem muito mais do que precisa, né? Tem esse tipo de temor. Então, mesmo para nós, pessoas que não dispõem de muito conforto material ou de muito poder aquisitivo, é fundamental não temer. Não tema nunca, em circunstância nenhuma. Eu quero, eu posso, eu faço. Sempre a gente deve pensar assim, sempre desta forma, impondo-se a si mesmo a capacidade de realizar, porque a gente pode, desde que a gente queira. Questão de número 852. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores:
Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independentemente de sua maneira de agir. A desgraça está no destino, no seu destino? Resposta: são às vezes provas que devem sofrer e que elas mesmas escolheram. Ainda uma vez levais à conta do destino, o que é quase sempre a consequência de sua própria falta. Em meio dos males que te afligem, cuida que tua consciência esteja pura e te sentirás meio consolado. Consciência tranquila. Lembram da continha que os espíritos fazem quando Kardec pergunta o que é necessário para que nós sejamos felizes aqui na Terra? Faz essa pergunta lá, os espíritos falam: posse do necessário, consciência tranquila e fé no futuro. Para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, consciência tranquila e fé no futuro. Então, a consciência tranquila é tudo. Se o espírito procura, se o encarnado procura abafar a sua consciência para cometer atos ilícitos, sejam eles quais forem, ele nunca vai ter consciência tranquila. Daí pressão alta, diabetes e todo tipo de complicação que o espírito pode ter, essas síndromes que campeiam à solta aí pelo nosso mundo, né? Síndrome disso, síndrome daquilo, síndrome. Se não tem origem nessa vida, pode ter origem em outras encarnações, né? Esta falta de tranquilidade de consciência. Nós precisamos perseguir isso, perseguir essa tranquilidade de consciência, porque é tudo. Um espírito que tenha tranquilidade de consciência, a gente pode dizer que desde já ele é feliz nesse mundo. Desde já. Kardec faz o seguinte acréscimo de explicação. As ideias justas ou falsas que fazemos das coisas nos fazem vencer ou fracassar, segundo o nosso caráter e a nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir os nossos fracassos à sorte ou ao destino do que a nós mesmos. Se a influência dos espíritos contribuiu algumas vezes para isso, podemos sempre nos subtrair a ela, repelindo as ideias más que nos forem sugeridas. Quando Kardec fala isso, parece que não há, ou ele não dá aqui a importância que realmente tem. A influência dos espíritos na nossa vida, ela é presente e constante. Presente e constante. Então, para quem quiser saber com mais qualidade isso que eu estou falando, com mais informação, com mais detalhes, leiam o capítulo 23 do Livro dos Espíritos. Capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Leiam lá como ocorre essa influência, de que maneira, o quanto ela pode ser perniciosa na nossa vida. E nós não devemos dar atenção a essa influência. Essa influência é capaz de levar uma pessoa ao suicídio. Eu já contei para o Alexandre aqui, vou repetir essa história. Nós tínhamos um conhecido, um amigo, um confrade lá na Sociedade de Estudos Espíritas 3 de outubro, e uma vez no carro, junto com a sua esposa, ele me contou a sua história. Ele era cego dos dois olhos desde os 20 anos de idade, aproximadamente. 19 anos de idade. Ele tinha, na época, uns 70 aproximadamente. A minha idade, agora. E ele me disse que ele tinha ideias suicidas constantemente, com aquela idade, 18, 19 anos. E um irmão dele, já desencarnado, disse para ele o seguinte em sonho: não tente o suicídio, porque você não vai morrer e vai ficar cego das duas vistas. Independentemente da sugestão do irmão, ele colocou um revólver na têmpora e deu um tiro. O tiro atravessou o crânio, seccionou o quiasma óptico e deixou ele cego para o resto da sua vida. Olha o que é a má sugestão dos espíritos. Quando o espírito tem uma ideia fixa, no sentido negativo,
das coisas, ele pode e é secundado por espíritos que pensam e o estimulam nesse caminho. Os suicídios estão aí. Sim, suicídios muitas vezes é fruto disso. Né? Muitas vezes é fruto disso. É fruto dessa influência, da maneira de pensar do espírito, do encarnado, secundado por espíritos que pensam e agem no sentido de estimular a pessoa a cometer este ou aquele equívoco, este ou aquele erro. Né? E não tem nada de errado nisso não, está tudo certo. Faz parte da experiência do espírito, porque ele era viciado em suicídio. Há muitas encarnações. E nessa encarnação, passou uma encarnação cego para deixar de ser suicida. Um espírito viciado em suicídio. Né? Outro dia eu estava assistindo um programa de entrevistas, né? E foi lá o cantor Lobão, todo doido e tal. E foi muito interessante, porque ele disse que a mãe dele era professora de inglês, né? Não era uma família, que entende que era uma família até bem financeiramente e tal. E ela tentou o suicídio 16 vezes. Puxa vida. E ela se matou na 16ª. E ele conta que toda vez, quando tinha alguma coisa, brigava, ela falava, eu vou me matar, e falava, se mata, porque ele sabia que ela não ia se matar. E na última vez, né, que ele falou de novo, se mata, ela se matou. E interessante que depois ele falou que o pai dele também se matou, a irmã dele também se matou, e ele já tentou o suicídio. E da família dele só sobrou ele até então. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, uma mesma família, né, encarna todos... Reuniu tanta gente com o mesmo objetivo, né? Exatamente. Muito. E às vezes encarnam com o propósito de um estimular o outro a não cometer isso. Então, mas olha que loucura isso que a Dani acabou de falar, porque eram todos na mesma casa. Espíritos afins. Sim. Pai, mãe, filha e filho. Os três já desencarnaram, suicidas, e ele também já tentou várias vezes. Eu volto a repetir, pode parecer um pouco grotesco isso que eu vou falar, mas não tem nada de errado nisso não. É assim mesmo. E volto a repetir, nós não estamos aqui para ser feliz, para gozar ou para sofrer. Nós estamos aqui para aprender. E o espírito aprende exatamente dessa forma. Às vezes precisa chegar no extremo de uma situação para poder aprender. Não é? A decisão é sempre do espírito. Ninguém encarna para se suicidar. Ninguém encarna para sofrer. Nós pedimos, nós os espíritos encarnados, antes de encarnar, pedimos estas situações que vivenciamos. Seja uma doença, seja a perda de um ente querido, seja a perda dos bens materiais, seja a miséria, seja a fortuna, tudo é pedido pelo Espírito, para que ele possa vivenciar situações que lhe ensinem aquilo que lhe falta aprender. Por isso que a nossa vida como encarnado, rigorosamente não tem nada a ver com a nossa vida como desencarnado. Nós, durante o sono do corpo físico, somos outra pessoa, completamente diferente daquela que nós somos quando estamos aqui encarnados. Pô, você está falando bobagem? Não estou não. Não estou não. Porque nós estamos vivendo aqui um momento singular da nossa existência como espírito. Nós estamos vivendo aqui experiências, às vezes uma ou duas ou três experiências das quais nós temos necessidade de adquirir como conhecimento. Enquanto o espírito tem muita experiência adquirida em muitas encarnações. Então, quando nós nos libertamos pelo afastamento parcial do corpo durante o sono do corpo físico, nós somos outro. Espíritos, nos relacionamos com outros espíritos, comentamos, fazemos, estudamos outras matérias que não tem nada a ver com a nossa encarnação. Né? Absolutamente nada. Então, é preciso que as pessoas se conscientizem do seguinte: matéria, vida material, vida no corpo físico é meio e não fim. Quando Jesus fala
a felicidade não é deste mundo, ele não estava querendo dizer que nós estamos num vale de lágrimas, que nós temos que sofrer absurdamente para ganhar no céu. Absolutamente. Não é isso. Nós estamos aqui para vivenciar experiências. Nem todas as experiências realizadas são agradáveis. O químico lá que leva a sua experiência para o laboratório, ele não pode explodir o laboratório de vez em quando, como muitos já fizeram? Então nem toda experiência é agradável. Mas pode ser que aquela experiência na qual ele explodiu o laboratório todo, levou ele ao conhecimento de uma lei que ele desconhecia. Ou a descobrir uma lei que até então era desconhecida, ou não. É assim que nós somos. Nós, os espíritos encarnados, temos um corpo temporário e frágil. Ele é tão frágil que mostra para o espírito, se ele tiver um pouco de bom senso, e analisar um pouco, somente um pouco, não precisa muito, analisar a vida, ele vai entender que nossos interesses não estão na matéria. Tão frágil é o nosso corpo físico. Há crianças que nascem mortas, há crianças que vivem horas, há homens que vivem 80, 90, 100 anos. Por quê? Deus é parcial, ele brinca com a vida, ele brinca com as coisas, ele brinca com o ser humano, né? Ele gosta de fazer com que a vida pareça rude, como a vida é para as pessoas. Quem faz da vida uma vida rude somos nós mesmos. Nós somos aqueles que tratamos a vida de forma equivocada, de forma errada, de forma desequilibrada. Quando nós tratamos bem a vida nos trata bem. Né? Mas o que as pessoas fazem? Eu estou nesse mundo para sofrer. Que mal eu fiz a Deus? Cansei de ouvir isso na minha vida. Ninguém faz mal a Deus, nós fazemos mal a nós mesmos. Nem ao nosso próximo nós fazemos mal. Nem um desencarnado é capaz de fazer mal ao seu próximo. Mas existe lá a tal da macumba, no qual o cara pede ajuda dos maus espíritos para prejudicar, e prejudica. Por quê? Porque o prejudicado está no mesmo nível moral daquele que pediu e do espírito que vem lhe prejudicar. Apenas por isso. Como muitas pessoas dizem, agora no carnaval, os maus espíritos saem dos bueiros, saem das tocas, saem não sei da onde, para obsediar os homens. Por causa do carnaval. Olha o absurdo cometido por esses maus espíritas, por essas pessoas que usam dessa pedagogia do medo para amedrontar as pessoas. É absolutamente equivocada esse tipo de afirmação. Os espíritos, eles estão aí conosco, os bons e os maus, estão aí conosco. Quem faz esse tipo de afirmação, categoricamente presta um desserviço, né? Um total desserviço. Por que esses espíritos, esses maus espíritos, os espíritos viciosos, os espíritos rudes, perversos, eles se aglomeram mais agora no carnaval? Porque a concentração de gente que pensa e age como eles é maior. Apenas por isso. Vá numa boate, ou no inferninho, ou no lugar de má conduta, e você vai ter as mesmas companhias que você tem agora no carnaval. A cada um segundo as suas obras, disse Jesus. Jesus foi perfeito nessa sua afirmação. Não tem nada de errado com o carnaval. O errado é com o homem, ou aquilo que ele faz das coisas. É possível se divertir sem cometer esse tipo de essas atrocidades que o homem comete com si mesmo, com o seu próximo? É claro que é, perfeitamente, sem problema nenhum. Né? Mas o que o homem faz? Droga, sexo fortuito, todo tipo de estupidez que o homem comete em nome da diversão, da pretensa diversão, que de diversão realmente não tem absolutamente nada. Deixa eu ver que nós temos o Bezerra de Souza está conosco, bem-vindo, e a Diná Serrano também está conosco, bem-vinda, viu, Diná? Prazer tê-los conosco nos nossos estudos. A questão é de número 853. A pergunta de Kardec aos espíritos superiores é a seguinte: certas pessoas escapam a um perigo moral para cair em outro. Parecem que não podem escapar à morte. Nisso, desculpe, eu li perigo moral e perigo mortal. Desculpe, eu vou ler novamente a pergunta.
certas pessoas escapam ao perigo mortal para cair em outro. Parecem que não podem escapar à morte. Não há nisso fatalidade? Resposta: fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só um instante da morte. Chegando a esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. Por isso que é possível o espírito adiar a sua morte ou antecipá-la, em conformidade com a maneira que ele vive. Questão de número 853A. Assim, qualquer que seja o período que nos ameace, não morremos se a nossa hora não chegou? Resposta: não, não morrerás, e tens disso milhares de exemplos. Mas quando chegar a tua hora de partir, nada te livrará. Deus sabe com antecedência qual o gênero de morte, porque partirás daqui. E frequentemente teu espírito também o sabe, pois isso lhe foi revelado, quando fez a escolha desta ou daquela existência. Nós sabemos. Alguém se lembra? Não. Porque isso não seria útil. Que utilidade teria? Qual a utilidade? Nós sabemos qual o gênero de morte que nós teremos. Basta que nós saibamos que a morte não dói. Não existe dor na morte. Existe muito mais dor ao reencarnar do que ao morrer. Na morte é zero a dor. E a dor é muito grande ao reencarnar, porque o espírito sai de um estado de paz e tranquilidade para um mundo como o nosso. Ele perde totalmente a sua liberdade para ser um escravo do corpo. Eu estou me recordando agora, me lembrando lá do céu e do inferno, aqueles, e constam também na revista Espírita, os casos dos relatos, né, dos espíritos que, ao desencarnarem, Kardec fez a evocação lá, foram evocados, e realmente nenhum deles, quando chegado o momento da morte, o momento do desencarne, da separação do corpo físico, nenhum deles, eu não me recordo, pelo menos me corrija se estiver enganado, fez algum comentário nesse sentido, de que se lembrou ou de que se recordou, enfim, do que havia escolhido. Nenhum deles, em momento algum, se lembra. Né? Nenhum. Porque por misericórdia de Deus, a nossa mente corta nosso contato com o mundo físico e nosso contato com o corpo. Corta. Alguém já desmaiou? Você já desmaiou ou não? Não. Você já desmaiou, Dani? O Celso. Já desmaiou, Celso? Já. Não, eu não. Não. Mas já passei por EQM. Por EQM. Muito bem. Eu já desmaiei uma vez. Eu nunca tinha desmaiado na minha vida. Eu fui fazer uma biópsia de próstata e logo em seguida desmaiei. A coisa mais deliciosa do mundo. Você nem percebe. É verdade. A coisa mais gostosa. Eu nunca tinha desmaiado. Desmaiar é muito bom. Desmaiar é uma experiência extraordinariamente gostosa, deliciosa. Eu estava urinando, eu levantei da cama onde eu fiz a biópsia, fui ao banheiro, eu estava urinando, quando eu vi eu estava olhando o lavatório por baixo. Falei, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu levantei, continuei urinando, tinha cortado a urina, vê que interessante, eu cortei, não me molhei nem nada, voltei a urinar, acabei de urinar, fui embora, ainda falei para ela, vamos embora, porque se os caras souberem que eu desmaiei, vão me segurar aqui. Eu queria mais ir embora. Quer dizer, eu fui longe, vocês não deu 10 segundos, 15 no máximo. 15 no máximo. Eu fui longe. Não vale a sensação da experiência após a anestesia, né? O desmaio é diferente. Diferente, completamente. Diferente. Completamente, totalmente diferente. Totalmente. Eu fui ao hospital e ela tinha que aplicar uma injeção, que eu não estava bem. Mas a injeção tinha que mexer antes da aplicação. E a enfermeira era uma mocinha, nova, não sabia. E aí aplicou de uma vez só. A hora que eu acordei, foram realmente segundos daquela leveza. É muito gostoso. Eu suponho que morrer deve ser alguma coisa semelhante a isso.
Eu fui muito longe. Vocês imaginam quanto longe? Eu estava em São Paulo, num bairro da Casa Verde, em São Paulo. Só estamos aqui em Jaú, a 300 quilômetros de São Paulo. Eu fui lá, na casa de um tio meu, tio-avô meu e tal. Quer dizer, uma coisa, você fala que, nossa, que coisa extraordinária. O que é o Espírito? Vamos tentar ler essas duas últimas questões para nós encerrarmos os nossos estudos de hoje. Ou não, não é duas últimas não. Deixa eu ver. Vamos encerrar aqui mesmo. Nós estamos na 853, né? Vamos marcar aqui a questão de número 854 para nós retomarmos na próxima quarta-feira, 854. Ok. Próxima quarta-feira, questão de número 854. Antes de fazer a nossa prece de encerramento, eu gostaria de comentar rapidamente com o Celso o seguinte: a análise do Rafael foi uma análise muito boa, mas as pessoas, quando fazem esse tipo de comentário, eles esquecem de dizer o seguinte: codificação é uma coisa, a obra de Kardec é outra. São duas coisas completamente independentes. Os 5 livros que compõem a codificação é uma coisa: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. O restante das 23 obras, se não me falha a memória, que Kardec escreveu, também, não tem absolutamente nada a ver com as 5 obras consideradas obras fundamentais, né, que dão base para a doutrina espírita. Por quê? Porque aquilo que está contido ali foi fruto desse filtro que Kardec passou, não é? Este filtro, se o Celso leu a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele se comunicava com mais de mil casas espíritas no mundo inteiro. E por carta. Hã? Por carta. Por carta, no bico de pena e à luz de vela, né? E essas respostas ele fazia na França, em Paris, e os outros não sabiam que ele tinha feito essas perguntas. Quando ele recebia as mensagens, as correspondências, ele lia. Já imaginaram o trabalho desse homem? De cotejar, de analisar, de comparar perguntas e respostas para chegar às conclusões que ele chegou. Isto é a obra chamada de codificação, porque esta obra passou por essa análise judiciosa, criteriosa, né? Não somente da razão e da lógica, né? Mas também desta comparação com 1000 casos, inclusive no Brasil, em Salvador, Bahia, naquela época, ele se comunicava com o Centro Espírita Brasileiro. Esse Centro Espírita, ele se faz menção dele na obra de Kardec, né? Então, é preciso que as pessoas sempre levem isso em consideração. Aquilo que está na Revista Espírita, aquilo que está nas outras obras de Kardec, né? Principalmente, por exemplo, na obra chamada Obras Póstumas, que não é uma obra de Kardec. Ela foi editada 21 anos depois da morte de Kardec, e ela é a soma das anotações de Kardec. Então precisa tomar muito cuidado com isso. Essas pessoas precisam fazer essa análise, porque Kardec era rigorosamente judicioso com aquilo que ele escrevia em nome da doutrina espírita. Rigorosíssimo. Né? Jamais ele colocaria na obra dos Espíritos alguma coisa que ele tivesse dúvida. Muitas vezes Jesus de Nazaré deu comunicação, assinou a comunicação e ele não colocou a assinatura. Ele não colocou, porque ele se achava indigno de colocar a assinatura de Jesus naquela mensagem, embora ele tivesse assinado a mensagem. Algumas vezes ele colocou, mas outras vezes ele não colocou. Ele colocou o Espírito de verdade, alguma coisa assim, né? Então é preciso fazer essa distinção, e as pessoas teriam que, o Rafael, na sua análise, teria que ter feito esse tipo de comentário, que dá a impressão do seguinte: Kardec colocou coisas que ele achou que deveria e coisas que ele achou que não deveria. Não é assim, né? Que ele fala sobre a comunicação de um espírito na França, na Revista Espírita de 1862, se não me falha a memória, e esse mesmo espírito, ele fala coisas muito
certas, muito rigorosamente certas, e alguma coisa que era fruto da sua imaginação, da sua maneira de pensar, né? E que Kardec pegou a mensagem desse espírito, a comunicação desse espírito, e na sua análise ele revelou isso. É claro que ele revelaria mesmo, né? Mas ele não fez nenhuma pergunta para o espírito. Ele não fez nenhuma pergunta para esse espírito. Ali, a Revista Espírita era o laboratório de Kardec. A Revista Espírita está para o Espiritismo como o laboratório está para a Química, para a Física, ou para qualquer outra ciência material, por exemplo. Né? Se faz experiências em laboratório, essas experiências podem dar bons ou maus frutos. Assim foi Kardec com a Revista Espírita. Ele experimentou, colocou ali coisas, mensagens, comunicações afirmativas, assertivas ou não, dos espíritos para fazer esse tipo de teste. Mas aquilo que está na codificação não tem nada a ver com esta obra, não tem nada a ver com a Revista Espírita e não tem nada a ver com outras obras de Kardec. Tá? Ali estão contidos os ensinamentos dos espíritos, rigorosamente. Tá? Mas não tem falha? Não. Não tem falha. Isso eu posso afirmar para vocês categoricamente. Tá bem? E apesar de Kardec dizer que somente os espíritos chegados ao mais alto escalão do desenvolvimento não erram, não é? Que o espírito pode errar mesmo involuntariamente, não tendo chegado a esta fase, o que ele colocou ali não era fruto somente de uma comunicação de um espírito, de um médium e um espírito. 1000 médiuns, 1000 espíritos diferentes dando resposta que muitas vezes não eram semelhantes no seu conteúdo, na sua maneira de escrever, eram semelhantes no seu conteúdo. Kardec só colocou na obra chamada de codificação aquilo que rigorosamente passou por esse crivo. Quando a Federação Espírita Brasileira diz que não confia no controle universal do ensinamento dos espíritos, eles não confiam porque eles querem dar força, corroborar a obra de Rustang, que não é uma obra espírita, não é uma obra que passou por esse controle rigoroso. Bem, eu precisava fazer esse comentário, viu, Celso? Porque é importante que as pessoas saibam disso. É extremamente importante. Alguém quer fazer algum comentário? Celso, Dani, Alexandre? O único comentário que eu não vou fazer, me permito, é que as pessoas também não consideram uma coisa muito importante sobre Allan Kardec. Ele era um espírito superior. Então, quer dizer, isso tem que ser levado em consideração, porque está lá na escala espírita. Vamos lá ver o que é um espírito superior. Então, Kardec era par e passo com esse pessoal todo aí. Não era à toa que ele foi orientado, né, instruído a ser o codificador aí da... Kardec era um espírito superior, e a gente tem que levar o seguinte em consideração: quem comandava esse grupo era ninguém mais, ninguém menos que Jesus de Nazaré, um espírito puro. Então, acabou, né? Quer dizer, não dá para comparar com nada e com ninguém. Não dá para comparar com Emmanuel, com André Luiz, com essa turma toda que essa federação tenta enfiar a goela abaixo de todo mundo aí. É simples assim, não há comparação. Exatamente. Muito bem. Vamos fazer a nossa prece de encerramento? Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus de Nazaré, nosso mestre, modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira o vosso amor, a vossa bondade, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos. Dá-nos ainda, Senhor, a força
para orientarmos a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.